Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 44, analisando o capítulo 16, intitulado Exemplo Cristão. No último estudo, acompanhamos o finalzinho da recuperação de Dimas, do seu resgate após a sua desencarnação e das reflexões que André Luiz realizou junto a Jerônimo e a outros espíritos envolvidos na operação. Vimos que o próximo companheiro, o próximo trabalhador que será resgatado após a sua desencarnação é o Fábio. Situação dele que se encontra bem distante da situação de Dimas. Fizemos então as primeiras reflexões sobre as diferenças entre a situação de Dimas e a situação de Fábio, especialmente em relação ao preparo espiritual dos dois para a desencarnação, bem como o preparo da família de cada um pelos mesmos antes do desligamento. Vimos que Dimas sofreu muito por não ter preparado a si próprio e também aos seus por conta da sua desencarnação. E que Fábio, nessa primeira grande diferença entre ambos, fez o oposto, preparou-se e também preparou a sua família. André Luiz então faz uma série de perguntas, tanto a Dimas quanto a Jerônimo, e também aos espíritos envolvidos, em relação a essa diferença. Por que Dimas, apesar de se dedicar por tantos anos ao espiritismo, à caridade, não teve o desprendimento necessário para não ter aflições? Porque Dimas, apesar de socorrido, sofreu bastante por conta da mentalização dos seus familiares, que o chamavam o tempo todo de retorno ao corpo físico, e também dele próprio, ainda apegado aos seus amados. Vimos então o começo da explicação de que, apesar da dedicação de Dimas, ele falhou no preparo da sua família e de si mesmo, para que quando o momento da morte chegasse, pudesse ter uma maior aceitação, uma maior resignação do fenômeno. Ele diz então: nosso irmão fez por merecer o auxílio do plano superior, do plano espiritual, porque enfileirou amigos, ganhou amigos pela prática da caridade. Conforme já falamos aqui por diversas vezes, ganhamos a simpatia dos amigos espirituais pelo bem que fazemos aos outros. Com Dimas não foi diferente. Conquistou várias amizades do plano espiritual, que lhe dedicaram serviços valiosos no socorro, no auxílio, na intercessão. Mas não se preparou interiormente, desapegando-se da matéria. Gastará, desse modo, alguns dias para edificar a resistência. Nós lemos essa parte no último estudo, desses dias que Dimas precisará se recuperar para ter um desligamento completo do plano físico. André Luiz então faz a reflexão de que aquele ensinamento era muito importante para ele, porque ele via a consideração que Dimas possuía junto aos espíritos e que ele também havia passado por grandes dificuldades a fim de restaurar seu próprio equilíbrio. André Luiz conclui então que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas a lei divina é sempre a mesma para todos.
Por mais que a misericórdia divina, por mais que o amor dos nossos semelhantes, familiares e amigos nos auxiliem, nos socorram nos momentos de aflição, a lei divina se aplica a todos. Ele disse isso porque Dimas tinha muito amor, tinha muito carinho de muita gente, mas como não se preparou, como não fez a sua parte em relação ao preparo próprio e da sua família, a lei divina aplicou-se normalmente, mantendo os laços entre eles que acabaram perturbando. É a lei de atração, é a lei de sintonia sendo, portanto, aplicada automaticamente, como toda lei divina. Diz André Luiz, o obséquio é ofício sublime, ou seja, ajudar os outros, fazer favores, auxiliar é um trabalho sublime no culto ativo da cooperação fraterna, exercício da fraternidade. Todos somos irmãos, portanto, todos nos ajudamos uns aos outros, exercemos essa caridade, esse auxílio. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. O que ele está dizendo? Que Deus, na sua misericórdia infinita, nos ajuda diretamente ou por meio dos nossos afetos espirituais e também encarnados, mas cada indivíduo sofrerá a consequência do seu estado mental próprio. Por mais que tenhamos o auxílio de Deus, dos bons espíritos, dos familiares e desfrutemos desses auxílios, a nossa paz interior dependerá do nosso estado mental. Não importa se o mundo inteiro está nos ajudando, se o nosso estado mental é perturbado, é inferior, nós não teremos paz completa. Então a lei divina é perfeita, além de muito misericordiosa, nos fornece muitas bênçãos, muitos auxílios, mas depende de cada um as conquistas individuais, especialmente quanto ao desprendimento ou à libertação da nossa mente, pelos vínculos que criamos pelo pensamento e pela vontade. Atravessado o curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta. Então eles deixaram Dimas no posto de socorro e se dirigiram para a casa de Fábio, o novo companheiro que será auxiliado nas próximas páginas. Eles então se aproximam do bairro pobre em que Fábio mora. O seu ninho doméstico está estabelecido numa casinha singela que encantava a todos. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. E isso é um sinal muito importante, não é? Uma casa higienizada, arrumada, com flores, demonstra que os moradores estão num estado mental mais favorável, mais equilibrado. De longe chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo, em lamentável promiscuidade. Olha só. Olha como o mundo espiritual na crosta terrestre é movimentado e inferior. A casa de Fábio é arrumadinha, bonitinha, tem proteção, mas espíritos vadiavam ao entorno, distantes da casa, mas no caminho que André Luiz fez, em promiscuidade lamentável. Ele não descreve, mais uma vez, o que eles estavam fazendo, mas diz que era uma promiscuidade lamentável. A gente só consegue imaginar, né? O que esses espíritos que vagam aqui na Terra ficam fazendo na rua.
Nas adjacências erguiam-se alguns bangalôs novos, que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Então André Luiz está fazendo aquela reflexão natural de que casas que oram, que têm uma conduta cristã, que abraçam a caridade, a fraternidade e a sintonia superior, têm proteção. Espíritos que vagam, espíritos que estão em desequilíbrio ou em inferioridade não entram nessas residências. André Luiz descreve que as outras residências, as outras casas vizinhas à casa de Fábio, não tinham essa proteção. Então, esses espíritos em promiscuidade lamentável entravam e saíam dessas casas como lhe aprouvessem. Só restava André Luiz lamentar essa situação. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. Como já dissemos, uma casa que ora se torna uma fortaleza, nas palavras de Joana de Ângeles. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio de vasto deserto. E aqui, mais uma vez, vale a reflexão de que nós todos podemos, nas nossas casas, transformá-las em oásis no plano espiritual. Locais em que a espiritualidade irá repousar, recuperar energias, trazer espíritos doentes que precisam ouvir a palavra, cuidar dos moradores, fazer a proteção, limpar a casa, no sentido de miasmas, de vibrações negativas, de ataques. Então, compete a cada um criar uma rotina de evangelho, de paz, de harmonia entre os moradores, de oração, para que as nossas casas sejam esses chamados oásis no além, onde espíritos em serviço, trabalhando em favor do bem, em nome do Cristo Jesus, possam encontrar nas nossas residências um local de repouso, de reunião e de amparo também. Entramos. 3 amigos espirituais nos receberam. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então, nas últimas horas do corpo material. Já percebemos então que, da mesma forma que Dimas possuía amigos espirituais velando no seu quarto a sua enfermidade, momentos antes da sua morte, Fábio também tinha companheiros do lado espiritual que estavam atuando como protetores, como companheiros mesmo, naquele momento de transferência do mundo material para o mundo espiritual. Esse irmão, então, o Fraga, agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante. Notem a simpatia. É como eu falo, a gente ganha a simpatia dos espíritos por nossa intenção, no bem, por nosso coração. Se queremos ajudar os seus tutelados, eles têm essa simpatia conosco. Vejam que esse espírito que estava lá, amigo de Fábio, agradeceu a André Luiz e aos demais pelo interesse no seu tutelado, no seu querido amigo que estava em processo de desencarnação. Então eles realmente ficam agradecidos. Apresentando o irmão Silveira, pai de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Então vejam que um dos espíritos que lá estavam era o pai de Fábio, já, obviamente, desencarnado. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Primeiro traço, então, marcante de um espírito que está amadurecido para o desencarne. Docilidade em relação à vontade do Pai. Resignação ao momento da morte. Não tem nem medo, nem revolta da morte, do fenômeno da morte, do desencarne. Aceita que chegou o seu momento
e não se aflige por conta disso. Fábio estava nessa condição e o seu pai estava feliz por isso. Fábio tivera a existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora, esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar, fora acicatado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminava. Notem que ele está trazendo características de uma vida dedicada ao bem, de uma vida que traz uma consequência positiva no momento da morte. Alguém que não tem ambições no sentido material, né? Viveu de forma simples, rendeu culto à espiritualidade redentora, ou seja, dedicou-se ao bem, à atividade de libertação pela caridade. Esforçou-se para que seu lar fosse tranquilo. Isso é um esforço, isso é mérito. Nós sabemos que a convivência familiar é um desafio, mas como espíritas temos o dever de nos esforçarmos pela tranquilidade familiar, como Fábio fez. E apesar de sofrer muitas dificuldades, deixava a esposa e os filhinhos amparados na fé viva. Diferente de Dimas, que não preparou seus familiares, Fábio falou da desencarnação, que é um fenômeno natural, que continuaria com eles apesar da morte, que os filhinhos tinham o dever de cuidar da mamãe e que ele estaria sempre com eles. Incultando também a fé viva no coração deles, a crença em Deus, a resignação pela vontade do Pai, a prática do bem conforme Jesus ensinou, enfim, cumpriu com o seu dever também de pai e de esposo. E embora não deixasse para sua família facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortado com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Essa informação é essencial. Por quê? Quantas pessoas próximas do momento de morrer, de desencarnar, se desesperam porque não conseguiram deixar fortuna para a família? Ou o contrário, deixam fortuna e ficam aflitos com o que vão fazer com o dinheiro dele. No caso de Fábio, ele não deixou fortuna, ele não deixou facilidade econômica para a família, mas deixou o mais importante, porque aproveitou todos os recursos que a esfera superior lhe concedeu para deixar a família bem, emocionalmente e moralmente, que é o que importa. Deu educação aos filhos para que eles se esforcem individualmente para a conquista do dinheiro, para a conquista dos bens materiais. E deu o mais importante, fé, conhecimento da vida espiritual, necessidade de serem homens de bem, pessoas de bem. Então isso é o mais importante. Eu disse que esse ponto é importante porque muita gente fica aflita porque está desencarnando e possui muitas preocupações, como a família vai ficar, como que vão trabalhar, eu era o sustento da casa. Ter esses pensamentos é natural, mas a espiritualidade sempre nos alerta. Confia em Deus, entrega ao Pai os seus planos. Vimos aqui Bezerra de Menezes aconselhando aquela senhora do orfanato a entregar o trabalho. É um trabalho bonito, é natural ter preocupações, mas espíritos maduros não têm aflição porque estão deixando a terra, porque sabem que o trabalho é de Deus. A tarefa nos foi dada, mas pertence ao Pai, e Ele sabe para quem deixará, para quais mãos vai transferir a fortuna, ou na ausência da fortuna, como cada um vai ter seu sustento. Deus não desampara. Então, criar uma aflição, achando que com a sua morte as pessoas vão ficar abandonadas,
é falta de fé, é falta de confiança em Deus. E, repito, não estou apontando dedos e acusando quem pensa assim, estou alertando, conforme aprendemos na obra lida aqui, que é natural ter esses pensamentos, é natural ficar preocupado com a família, mas temos que refletir sobre o ensinamento espírita cristão de que a fé deve prevalecer sobre essas preocupações, mesmo porque o próprio Cristo nos orientou assim. Quando disse que não temos que ficar aflitos pelo dia de amanhã, pelo que vamos comer, pelo que vamos vestir, porque Deus tem mais amor por nós do que tem pela natureza, por exemplo, e mesmo assim veste a natureza, alimenta os pássaros. Imagina nós. Então é importante criar esse raciocínio, fazer esse exercício de que iremos sim nos preocupar com a família, mas essa preocupação não pode ser tamanha que nos impeça o desligamento do corpo físico, que nos prenda na terra, junto à família. Fábio, portanto, deixaria eles amparados e dando o mais importante, mesmo que não tivesse condições de deixar fortuna. Além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. A lição da vivência de Fábio e Dimas é essencial para nós encarnados, especialmente se somos pais, mães, tutores, pessoas que temos responsabilidade com esposas, esposos ou filhos. Vimos o exemplo de Dimas, que não preparou a esposa, não iluminou o coração da esposa com conhecimento evangélico. Não preparou os filhos com a crença cristã, com a fé, com a evangelização. E Fábio, do outro lado, que foi um cristão exemplar e, além de todo o bem que fez, preparou a sua família, iluminou a mente da sua companheira. Vale a reflexão, será que estamos iluminando a mente dos nossos cônjuges, da nossa esposa, do nosso marido? Estamos iluminando a mente deles? Estamos orientando os nossos filhinhos para construir bases sólidas, a fim de que eles enfrentem a vida com resignação, com coragem, com fé? Faz parte também do dever dos pais incutir nos filhos a fé cristã ou a fé, outra fé, né, que não a cristã, mas que seja uma fé que liberte, que traga uma melhora interior dos seus praticantes. Nós falamos fé cristã aqui porque a nossa cultura ocidental é basicamente cristã e esse canal é espírita, então está voltado mais, a gente entende, né, que todos os que chegam até nós, ou a maioria deles, tem base cristã. Então, como temos no cristianismo a referência para a libertação das almas, usamos o exemplo da fé cristã. É importante, mas nós sabemos que toda fé que orienta os homens tem a mesma fonte divina, desde que pregue também o amor, a fraternidade, a caridade e faça dos crentes nessa fé pessoas melhores. Tenhamos, então, em mente a necessidade de, além de estudar e aprender o Espiritismo, o cristianismo, temos um dever de iluminar a mente dos nossos cônjuges e dos nossos filhos, orientando-os para que no momento da morte tenham um melhor preparo e não sofram tanto pelo desligamento, como vimos
a família de Dimas sofrer. Falava-se tão bem acerca do companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Então vamos para a primeira pergunta de André Luiz ao pai de Fábio. Fábio desencarnará na ocasião prevista, ou seja, no momento da sua programação espiritual? Sim, respondeu Jerônimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. Aqui vale a reflexão sobre a organização do plano espiritual. Já falei antes e repito. Se ele tem uma instrução recebida, ele que é o chefe da comissão, o chefe do grupo, a gente percebe que há toda uma programação, todo um amparo, toda uma participação de coordenadores, de espíritos que coordenam as desencarnações. Isso mostra que não há acaso, que não há caos, que não há desorganização na lei divina. Toda desencarnação tem uma programação, tem uma instrução que é dada aos espíritos responsáveis, especialmente para as pessoas que plantaram o bem e estão colhendo esse socorro espiritual. Fábio, portanto, desencarnaria no momento correto, oportuno, no momento programado. Não estava, consequentemente, desencarnando como suicida, nem direto, nem indireto. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. A gente sabe, né, que quando a gente se dedica ao bem, os bons espíritos cuidam também da nossa saúde. Nós nos livramos de doenças, enfermidades, problemas, perigos. Então é outra das vantagens da prática do bem. Nós recebemos proteção, amparo e também mais saúde, tanto mental quanto física, quanto corporal. Fábio, portanto, apesar de um corpo doentinho desde pequeno, cumpriu com tudo que lhe cabia, está retornando ao plano espiritual como um completista, conforme a definição que estudamos aqui, cumprindo, por consequência, todo o planejamento reencarnatório e indo além, porque foi um cristão exemplar. Então, vale a reflexão de que nós recebemos também amparo em relação à nossa saúde física. E como os nossos parentes, os nossos pais, as pessoas que nos amam ficam felizes e emocionadas quando percebem que estamos no caminho do bem. Como o pai de Fábio está emocionado. Traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, considerei mais uma pergunta, uma colocação, na verdade, de André Luiz. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. Olha só a reflexão de André Luiz. Que pena que alguém tão dedicado ao bem nasceu num corpo doente. O pai de Fábio vai explicar uma coisinha para André Luiz. Certamente que Fábio necessitava desse corpo, ou para dar o exemplo, ou para expiar alguma falta. Mas nada é por acaso. Se ele veio com um corpinho doente, motivo tem. O pai de Fábio, então, vai trazer um esclarecimento a André Luiz. Este é, de fato, argumento humano dos mais ponderáveis. Vejam que é um argumento humano. Que pena que ele veio doentinho, né? Um espírito tão dedicado ao bem. Será que se ele viesse com um corpo saudável, ele seria dedicado ao bem como foi? É uma pergunta. Né? Nada é por acaso. Então, essa colocação de André Luiz é normal na Terra, na visão limitada nossa. Mas a gente sabe que se Fábio veio com um corpo doentinho, é bem capaz que se não viesse assim, não teria acertado tanto na vida.
Mas vamos ver o que o pai dele diz. Quando na carne, frequentes vezes surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio, quando criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão, para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Então, desde cedo, Fábio demonstrava que era um homem de bem, um homem que se dedicava e que queria se dedicar no futuro também ao bem. O pai dele continua: passei longas noites na justa preocupação de pai em vista do porvir incerto. Como todo pai, zeloso, ele se preocupava com a saúde física do seu filho. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito? Então, a pergunta que o pai de Fábio fazia quando estava na terra é no mesmo sentido da colocação de André Luiz. Poxa, que pena! Um espírito tão bom nascer num corpo tão doente. Essa é a visão de quando o pai de Fábio estava encarnado, uma visão humana. Vamos ver o porquê. Aos 12 anos, Fábio foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou de nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. O médico avisou: olha, é muito frágil, o corpo é muito sensível. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduzi-o ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Então, Fábio, doentinho, não tinha dinheiro para ser tratado e começou a trabalhar desde cedo. Aos 14 anos, naquela época podia, né? O pai conduziu ele ao trabalho por necessidade. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais, em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendi-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. Então notem que o pai de Fábio está relatando que, como ele era doentinho, frágil, com espírito sensível e pobre, precisou trabalhar desde os 14, mas ele queria mesmo era estudar, porque ele trazia sensibilidade na literatura, no desenho, e tinha inveja de quem podia estudar e não trabalhar como ele. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam esforço ingente. Eles precisavam das mãos de Fábio também, ainda que doentes, para o trabalho, para o sustento da casa. Meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Nós podemos perceber, então, que Fábio veio com uma programação de trabalhar desde cedo. E tem motivo para isso. Por mais sensível que ele fosse, uma pessoa que demonstrasse que queria o bem, certamente ele veio nessa condição econômica e com um corpo mais frágil para se dedicar ao trabalho, deixando de lado o intelecto. Vejamos se vão explicar aqui o motivo dessa encarnação específica de Fábio. Segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Então ele pegou uma doença bem grave na oficina mecânica. Tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indaguei. Notem a curiosidade de André Luiz. Ele já quer saber, mas por que Fábio precisava passar por isso? Você perguntou? E o pai disse: perguntei. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Primeira questão que ele queria a resposta. Passado algum tempo, fui esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense.
Então agora vem a explicação do porquê Fábio retornou ao plano físico com um corpinho doente e sem poder dar asas ao seu intelecto na área do desenho e da literatura. Ele e o pai eram fazendeiros ricos no Rio de Janeiro na existência anterior. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome, noutra forma, ou seja, em outra encarnação, era igualmente meu filho. Então, interessante que eles vieram pai e filho em duas encarnações seguidas. Eduquei-o com desvelado carinho, e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Então, já vamos entendendo por que Fábio voltou pobre. Ele tinha sido rico e pôde dedicar-se ao intelecto, inclusive estudando na Europa. Certamente não usaram muito bem dessa oportunidade para ter que voltar numa condição ruim. Mas vamos entender o caso. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Então, tanto Fábio quanto o pai não foram boas pessoas, não fizeram bom uso do poder e do dinheiro, especialmente em relação aos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Apesar de sensível e generoso, era muito rude. Provavelmente chegava a ser cruel com os escravos. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Olha como a lei divina é perfeita. Fábio, porque tinha um ponto de vista pessoal na sua última existência, mantinha os escravos num local salubre, um local insalubre, que fazia mal à saúde dos escravos. E, por conta do ar poluído, por conta do, certamente, local propício para a manifestação de bactérias, muitos escravos morreram por uma teimosia de Fábio, que na época tinha outro nome, né? Mas na sua última existência, por um capricho pessoal seu, muitos escravos morreram. Vejam como a lei divina é perfeita. Ele volta com problema no pulmão, no mesmo órgão que acabou sofrendo muitos escravos, acabaram sofrendo muitos escravos pela conduta dele de mantê-los numa senzala sufocante e certamente cheia de detritos, cheia de sujeira, completamente insalubre para a vida humana. Retorna então, além de pobre, com um corpo doente que ele causava nos outros. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Se emocionou. Pareceu menos bem ao contato das recordações. E isso é natural. Quando estamos no plano espiritual e lembramos do que fizemos no passado, é natural as reminiscências virem à tona, as memórias surgirem e causar um mal-estar na pessoa. O pai dele então acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Ele não ia contar a história inteira, do que Fábio fez, mas a gente consegue entender o porquê ele veio num corpo doente e numa situação de penúria. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. André Luiz ficou chateado. Minha pergunta causou mal-estar. Mas Jerônimo disse: não pensemos mais nisso.
Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Então ele mudou de assunto. Jerônimo, com bom humor, mudou de assunto. Enquanto a alegria tornou ao ambiente, meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Aqui duas lições. A primeira, que quando nos deparamos com pessoas doentes no hospital, entrevadas numa cama, com alguma deficiência, é comum ao espírita ficar pensando: o que será que ele fez? O que ele fez na outra vida para vir assim? Por que ele está deficiente nessa vida? Notem que ficar fazendo perguntas sobre o passado do espírito pode causar uma melancolia, uma tristeza nele, uma tristeza nos espíritos que estão próximos dele e tiveram culpa nesse processo e carregam ainda culpa no processo. Então não é bom ficar indagando o que o indivíduo fez no passado para voltar assim. Ou então, uma expressão que muita gente usa, né? Ah, não é à toa que veio pobre, não é à toa que veio deficiente, é um espírito rebelde. Não é bom falar isso. Primeiro, porque nós não podemos julgar ninguém. Nós não temos autoridade moral para julgar ninguém. Segundo, que não importa o que a pessoa fez, né? Ela está espiando, como nós também espiamos muitas faltas e ainda vamos espiar. Então não nos cabe ficar perquirindo, indagando os motivos que levaram aquela pessoa a renascer numa situação infeliz. Isso só traz tristeza, melancolia. Ainda que a resposta venha, não traz nada de bom saber o que a pessoa fez. É mera curiosidade. Por isso Jerônimo mudou de assunto. Essa a segunda lição. Jerônimo mudou logo de assunto, não importa o que ele fez. Ficar remoendo o passado é negativo. Serviu para ensinamento na obra, serviu para a gente refletir hoje sobre esse caso, mas no plano prático, na nossa vida, a gente não deve ficar buscando as origens do mal, a não ser que seja para curar uma doença, por meio de uma lembrança do passado, curar uma fobia, né? Mas de resto, por mera curiosidade, não é saudável. Inclusive, há pessoas que ficam buscando demais o passado e se arrependem, porque veem o que fizeram, acabam atraindo espíritos dessa situação, desse tempo, e se prejudicando, por mera curiosidade. O melhor é pensar daqui para frente, porque se estamos aqui, em pleno 2023, ainda encarnados, ainda espiando, é porque o nosso passado não é equilibrado. Não é um passado de acertos. Isso a gente pode garantir sem precisar ver o passado de ninguém. Quem está aqui na Terra espiando, porque pouquíssimos estão em missão, muita gente acha que está em missão, mas na verdade está espiando. Se estamos aqui, é porque o nosso passado tem muitas dívidas. Precisamos, portanto, pensar no agora e no futuro, plantando agora para colhermos o bem e, por consequência, apagar essa montanha de pecados do passado. Fábio, então, seria desligado naquela noite, desencarnaria e acompanharemos a diferença, né, do desligamento dele com o desligamento de Dimas. Eles se levantaram e entraram então no quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Certamente nós vamos acompanhar a libertação de Fábio dessa última culpa que ele carrega, de muitos escravos terem morrido por culpa dele, morrido dessa forma, sem ar, né, respirando um ar pestilento, respirando um ar insalubre. Então ele também passará no caso, pela mesma situação que provocou nos outros. E isso não é vingança divina. Tem gente que confunde. Deus está se vingando dele, está fazendo ele passar pela mesma coisa que ele fazia aos outros. Não é Deus. A lei é divina,
Porém, a pessoa pede, a pessoa amadurecida, arrependida, ela pede para passar pela mesma situação que provocou nos outros ou uma situação parecida. Porque senão ele não consegue se libertar da culpa. Enquanto não passa pela mesma situação, o espírito não se liberta da culpa. Então ele pede para vir com essa doença. Vamos acompanhar Fábio, então, passando por um processo doloroso de doença nos pulmões, porque ele acabou provocando isso em muita gente. A esposa dele estava junto dele, velando atentamente. E através da janela aberta, Fábio reparou que a cidade acendia as luzes. Estava anoitecendo. Ergueu os olhos tristes para a companheira e disse: interessante verificar como a aflição se agrava à noite. Então ele próprio percebia que as tosses, o mal-estar piorava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, disse a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, diz André Luiz, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico, em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Então, olha que bonito, Fábio vai fazer um evangelho naquela noite. Ele deve ter o cultivo do evangelho todos os dias, né? Especialmente no momento de dor, de enfermidade. O pai dele então pede a Jerônimo que, apesar das atividades necessárias ao desligamento, que ele pudesse participar ativamente do culto do evangelho naquela noite. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Então ele pede a Jerônimo que possa servir de orientador, utilizando a mediunidade de Fábio como um instrumento para falar à família dele, preparando os familiares, né? Preparando os familiares de forma direta, falando para eles em avisos e estímulos. Com muita satisfação respondeu Jerônimo. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei, disse André Luiz, que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Olha só, os passes de Jerônimo e do pai de Fábio, longitudinais, serviam para iniciar o processo de desprendimento, porém, eles não libertavam Fábio de todas as substâncias nocivas, deixavam no limiar da libertação, ou seja, na pele, na flor da pele, sem desligar totalmente aquela energia. Vejamos o porquê. Finalizada a operação, André Luiz perguntou o porquê daquela medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou Jerônimo. E fazemos o possível por beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Notem quanta terapêutica, quantas técnicas existem que nós desconhecemos. São técnicas de medicina, são técnicas para amenizar dores de doentes. Quando que a gente ia imaginar que deixar aquela energia nociva, aqueles fluidos deletérios da doença retidos na pele do indivíduo, ao invés de retirar essa substância, é um processo melhor para o doente,
do que realizar a completa exclusão daqueles miasmas, né? Daquelas vibrações. É melhor, portanto, que a água do banho absorva aquela energia do que eles, por meio dos passes, eliminassem por completo. É uma técnica, uma terapêutica para ajudar o espírito e não ter tanto sofrimento. Ajudar o doente encarnado para que não tenha tanto sofrimento, desgaste, cansaço pela eliminação dessas energias. Diz então André Luiz, efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de tomar um banho, né? Um leve banho morno, no que foi atendido rapidamente. A gente é inspirado a todo momento sem perceber. Quantas vezes, doentes, nós pedimos um banho, nós temos uma intuição forte, vou tomar um banho agora. Pode ser, né, uma assistência, pode ser uma terapêutica em que o banho faz parte desse processo de cura, então eles nos intuem. Estou dando só um exemplo, né? Várias situações demonstram essa participação da espiritualidade em nossas vidas por meio da inspiração. Jerônimo e Aristeu ministraram à água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, que por sua vez auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Então eles inspiraram tanto a esposa a atender o pedido do marido, como se estivesse atendendo ao pedido de uma criança, como também aplicaram na água substâncias de absorção, agentes de absorção. Desconhecemos completamente esses agentes, não sabemos como eles aplicam essa terapêutica. Isso é para quem atua no serviço cristão de auxílio aos doentes, aos encarnados. São técnicas do plano espiritual, que a gente até pode saber, mas esquecemos por conta da reencarnação. Esses agentes, então, iriam, por meio da água do banho, absorver aquelas energias preparadas previamente para que Fábio não sofresse tanto e não se cansasse. O banho, então, foi aplicado e André Luiz diz que notou que a operação foi acompanhada de efeitos salutaríssimos, ou seja, muito salutares, efeitos muito positivos, surpreendendo André Luiz mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. Ele ficou surpreendido como a água sugava aquela energia, como a água absorvia aquela energia, limpando o doente. Limpando no sentido espiritual. É por isso que essas benzedeiras, as religiões de matriz africana, que também trazem o banho, né, a água como fator de limpeza espiritual, é também uma realidade. É por isso que nós, espíritas, não podemos ter uma cabeça fechada no sentido de só o que Kardec disse merece ser seguido e o resto tem que ser condenado. Essa ideia é uma ideia dos fariseus, é uma ideia dos doutores da lei ao tempo do Cristo. É uma ideia de exclusivismo, sendo que o próprio Kardec disse que o que ele compilou não era tudo. Muitas informações viriam com o tempo. Então, não é razoável que nós, espíritas, conhecedores dessa doutrina, possamos ter uma atitude de preconceito, uma atitude de que não adianta de nada, é tudo ritual, são práticas atrasadas, são práticas de espíritos inferiores ou ignorantes. A gente não pode ter essa visão. A gente não sabe nada da medicina espiritual. Esse relato de André Luiz demonstra que existem potências na água, agentes em outros elementos que desconhecemos, que trazem cura, que trazem limpeza espiritual. Então, antes da gente tirar conclusões sobre a prática de outras religiões,
acusando de ser um ritual, acusando de ser algo atrasado, tenhamos a cabeça no lugar para reconhecer que sabemos muito pouco. Muita pouca coisa foi revelada de fato. Apenas os fundamentos, mas tem muito conhecimento que nós não temos acesso, por ignorância, por falta de preparo ou por falta de informação mesmo, que ainda não veio, mas que não significa que nós devemos rejeitar tudo aquilo que pensamos ser diferente ou atrasado. Fazendo então essas reflexões, vamos finalizar o estudo de hoje, parando nessa parte de atendimento ao Fábio no início do seu processo desencarnatório, refletindo sobre as lições do estudo de hoje, especialmente quanto ao amparo da espiritualidade para aqueles que realizaram o bem na terra, seguiram o Evangelho do Cristo e se prepararam a si mesmos e aos seus familiares para o processo de desencarnação, para o conhecimento da vida espiritual, para a prática do bem e a instalação da fé no coração dos nossos filhos. Tenhamos a consciência de como temos uma responsabilidade de aplicar também o nosso conhecimento junto dos familiares. E que a espiritualidade aguarda apenas a nossa dedicação para também nos inspirar sobre as melhores técnicas de libertação dos doentes e de nós próprios. Agradeço então a todos que nos acompanham, a todos que estão estudando e finalizo mais um estudo orando, agradecendo ao Pai e pedindo aos bons amigos espirituais e, em última instância, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que prossiga nos abençoando, nos guiando, nos indicando o caminho, nos inspirando, para que tenhamos uma melhor conduta, um melhor sentimento, um pensamento voltado para o aprendizado e para a prática do bem. Que possamos colher essas informações e ensinamentos das obras espíritas e também do livro sagrado, da Bíblia e tantos outros autores inspirados por Deus para trazer a mensagem viva do Evangelho, a fim de que apliquemos esses conhecimentos em nossas vidas particulares, na família, no trabalho, no convívio social, junto dos adversários que nos perseguem e caluniam, e junto dos sofredores que não conhecem a palavra, ignoram as verdades eternas ou estão mergulhados nos prazeres carnais e distantes, por consequência, da mensagem cristã. Sejamos os discípulos modernos do Cristo, levando o seu Evangelho aos corações daqueles que mais necessitam, porque, conforme o próprio Cristo disse, ele veio para os doentes e não para os sãos. Tenhamos em mente a presença do Cristo em nossas atitudes e pensamentos e não deixemos as tentações nos guiarem para o abismo, caindo nas fraquezas e nas paixões e evitando a inspiração dos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães e de todos aqueles que trabalham em nome do Senhor. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que com a sua falange bendita dos servos de Maria, continuem nos abençoando, nos protegendo, nos guiando e, especialmente, libertando os corações dos criminosos, dos viciados e dos suicidas. Que eles possam receber esse carinho e despertar para uma nova vida junto ao coração de Maria e de todos os servos que trabalham para o Messias, para o Cristo Salvador. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que o nosso Pai, Criador de todas as coisas, continue a nos abençoar com tantas dádivas a cada dia. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.